Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Todo game, seja de tabuleiro ou seja eletrônico, tem o mesmo objetivo: te colocar dentro daquela paradinha, entrar no mundinho, se sentir no game. Mas poucos são aqueles que conseguem. E hoje, aqui no canal Piuí, nós veremos a saga que vai muito além disso. Ela não só faz os jogadores se sentirem dentro do jogo, como ela literalmente coloca eles lá dentro. É isso aí, meus amigos. Hoje a gente inicia aqui uma jornada pelos filmes de Jumanji, trazendo o enredo deles, algumas curiosidades e, claro, dando a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto e prepare-se, porque agora você vai ser transportado para o mundo da amizade, da magia e da felicidade, porque tá começando a saga Jumanji aqui no canal Piuí. Dizem que se você apertar no botão do like, é como se você estivesse entrando dentro dessa família do Piuí. Agora você faz parte disso aqui, entendeu? Olha você aqui. Existe uma palavra que norteia a criação de qualquer jogo de tabuleiro: imersão. Quando se cria um jogo de tabuleiro, o objetivo é com que as pessoas fiquem ali naquele mundinho e vivam aquilo. Só que um tal escritor, Chris Van Allsburg, não era tão fã assim da imaginação e ele achava esse papo de ter que imaginar as coisas, de ter que pensar que estava ali dentro, muito chato. Ele queria um game onde você literalmente entrasse na parada. Aí ele conheceu o LSD, né? Não, calma, não foi pra tanto. Eu quero me drogar. Com base nesse conceito, ele criou Jumanji, que tinha como premissa um jogo onde tudo que acontecia no tabuleiro tinha impacto no mundo real. Diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala sobre adaptações cinematográficas e tal, Jumanji não é um romance, mas sim um livro ilustrado infantil. Uma obra de sucesso que alavancou a carreira desse escritor e que num belo dia chegou ao conhecimento de um renomado produtor de cinema, que, veja só, é o coproprietário do Golden State Warriors e de várias outras franquias de esportes pelo mundo. Warriors, come out to play! Esse mesmo. Guerreiros, venham aqui brigar. O produtor chegou pro Chris, falou: meu, dá um tapinha aqui ou ali. Ele deu uma boa adaptada nessa trama, acabou transformando num roteiro que chamou a atenção da Tristar. E a Tristar conseguiu dar mais um tapa nesse negócio aí, conseguiu meio que chamar a atenção dentro de Hollywood e chamou a atenção de um cara muito importante: Robin Williams, um dos maiores astros dos anos 90, que quando ficou sabendo do roteiro se interessou e entrou no projeto. E o Chris Allsburg, que é um cara inimigo da imaginação, conseguiu imaginar um filme e lançar ele. Jumanji. Lançado em 1995 com o roteiro de Jonathan Hazley de Armageddon, Greg Taylor de Um Verão Inesquecível e Jim Trey de Bingo Esperto pra Cachorro, não confundir com Bingo, o Rei das Manhãs. E olha só que curioso, tá? Porque o Chris Allsburg é o cara que tinha a ideia de Jumanji, ele fez esse livro ilustrado e tal, foi fazer o roteiro, só que o roteiro dele teve que ser completamente reescrito. Ele sentiu falta das ilustrações, entendeu? Que difícil. É um cara que se comunica através de figuras, não gosta da imaginação. Veja como massacraram meu garoto. E com direção de Joe Johnston de Querida, Encolher as Crianças e também Capitão América, o Primeiro Vingador, Jumanji abre em 1869 e mostra duas criancinhas pegando um objeto misterioso e guardando num baú. E aparentemente existe algo muito perigoso ali, elas vão à noite esconder esse baú e tudo mais, e a gente não sabe o que tem ali, mas a gente imagina. É o baú da casa própria? Não é o baú da casa própria, talvez seja só a galera do Olodum que tá ali dentro, porque esse baú, ele tem um barulho de tambor muito forte. Ou o Carlinhos Brown tá dormindo ali dentro. Pô, seria da hora se eles encontrassem o Carlinhos Brown no baú. Caleb, ele tem que pegar! Segura! 100 anos depois, o jovem Alan Parrish está se recuperando depois de ter tomado uma surra de um monte de bullies, quando de repente ele começa a ouvir um som.
Ele começa a ouvir. É o Carlinhos Brown. Ele pensa, rapaz, mas será que tá tendo um show do Carlinhos Brown aqui perto e eu não sabia? E aí ele vai seguindo esse som e é atraído até uma construção onde ele encontra aquele baú que foi enterrado há tanto tempo. Alan Parrish abre esse baú e encontra ali dentro um jogo de tabuleiro, Jumanji. Jogo de tabuleiro que, para vocês mais jovens que não sabem o que é aquilo lá que os homens das cavernas utilizavam para se divertir antes da criação do PlayStation. Tem gente que joga até hoje em dia, né? A galera vintage. Que ouve também música no vinil. Alan vai pra casa, o pai dele quer mandar ele pra uma escola que ele não quer ir, daí ele fica indignado porque o pai dele fala que nunca mais quer ver esse velho, se eu pudesse instalar os dedos e tudo desaparecer, ia ser incrível. Ele fica todo maleixo, todo triste, o pai e a mãe dele vão sair e nesse momento chega lá na casa dele a Sarah, sua amiga, e ele resolve, vamos jogar aquele joguinho que eu encontrei, tá? Porque parece divertido. Não tem muito o que fazer mesmo, né? Vem comigo. Achei esse jogo esquecido lá na fábrica. Um jogo? Só que esse jogo não é qualquer jogo, é Jumanji. E tudo que acontece naquele tabuleiro tem impacto na vida real deles. Na primeira rolada de dados, uma frase aparece no centro do tabuleiro. Existe uma espécie de bola de cristal ali. E aí soltam um enigma envolvendo criaturas voadoras e eles não entendem muito bem o que é aquilo. Então, o Alan, que é o próximo a jogar, vai lá e dá sua rolada também, né? Você tem uma mente suja. E dessa vez o enigma vai falar alguma coisa envolvendo floresta, ele vai ficar preso numa floresta e tudo mais. E neste momento, Alan é sugado pelo tabuleiro de Jumanji. E a Sarah fica sozinha naquele local ali e de repente começam a vir as criaturas voadoras que tinham aparecido no centro do tabuleiro e tal. Agora elas ganham forma, aparecem morcegos que começam a atacar a garota e ela pensa assim, rapaz, o que eu faço agora? Será que eu ajudo o Alan ou eu saio correndo e nunca mais apareço? Ela vai embora e nunca mais aparece. Foda-se! E no jogo apareceu uma mensagem seguinte: para libertar quem foi sugado pela floresta, um jogador tem que tirar 5 ou 8. E ela não tirou nada, né? Ela só fugiu. Joga, covarde! A história então avança para 26 anos no futuro, quando Nora Shepard e seus sobrinhos órfãos Jude e Peter se mudam para a casa antiga dos Parrish. E eles chegam lá, não sabem muito bem o que fazer, não conhecem a cidade, meio deslocados e tudo mais. Eles não sabem muito bem o que fazer, como se divertir, né? Não tem nada para fazer. Mas é aí que eles começam a ouvir, né? Carlinhos Brown, tugurugu, tugurugu, tugurugu. Esses jovens são atraídos até o sótão da casa dos Parrish, onde eles encontram Jumanji. Eles começam a jogar e na primeira rolada eles já conseguem invocar vários pernilongos gigantes que surgem ali no meio da casa, no meio do local onde eles estão. Talvez até pior do que os da dengue. A dengue se combate todo dia. Na sequência, na próxima rolada, macacos de CGI aparecem lá. E os macacos de CGI são os mais assustadores, eles ficam apavorados, investigam um pouco o game e descobrem que o único jeito de tudo sair parar e eles voltar a ter a vida normal deles é terminando o jogo Jumanji. E no final, eles precisam falar o título do filme, Jumanji. É tipo Uno. Isso aí. As instruções dizem que se terminarmos o jogo, tudo vai desaparecer. Temos que terminar ou a tia Nora vai ter um colapso. Esse filme foi lançado na metade dos anos 90, 2 anos após Jurassic Park, que já tinha apresentado algumas coisas em CGI. Então esse filme foi lançado bem naquele período onde ainda tentavam fazer muita coisa em efeito prático, enquanto o CGI aparecia aí sendo uma nova opção. Então esse filme mescla as duas coisas. Algumas paradas são em CGI, outras são em efeito prático. As coisas em efeito prático tendem a funcionar melhor, né? Porque o filme é de 90, então, obviamente, os computadores da época não eram tão evoluídos, né? O resultado é que quando a gente tem CGI, algumas cenas meio toscas acabam surgindo, como essa dos macacos, que em comparação com vários outros momentos de efeitos práticos desse mesmo filme, acabam ficando muito abaixo do que já nos foi apresentado aqui. Mas eu gostaria de falar sobre a introdução do filme, que tem uma pegada meio de horror. O Joe Johnston faz a galera indo lá enterrar esse baú e tudo mais, com sons de trovão, um clima meio aterrorizante, e quando chega nesse momento que as crianças vão descobrindo o game, a gente já entende que ele é muito perigoso. Apesar de ser um filme para toda a família, ele consegue construir muito bem essa ideia de que aquele jogo de tabuleiro não é brincadeira. É que ele é um filme para toda a família dos anos 90, né? Então ele vai estar lotado de piadas de duplo sentido, ele vai ter várias cenas que envolvem violência e tal, porque naquela época era mais dedo no c... gritaria, né? Antigamente é que o mundo era bom.
Sabendo que precisa jogar até o fim, o Peter dá mais uma rolada e dessa vez aparece lá um leão boneco, entendeu? Então olha, você pode ver que às vezes nem o efeito prático funciona tão bem, porque esse leão aqui parece uma pelúcia jaguara, né? A lactação no mundo dos games. Quando não é uma pelúcia jaguara, ele é um leão de CGI, então ele é as duas coisas ruins. Aí é foda, viu? Mas, além de invocar um leão, a jogada do Peter também invocou Alan Parrish, isso porque o garoto tirou um 5. Então, finalmente, Alan Parrish, que ficou preso lá durante 26 anos, conseguiu se libertar. O cidadão, que agora tem experiência depois de ter ficado tantos anos preso, consegue incapacitar o leão e ele chega ali feliz da vida, ele agradece essas crianças, ele começa a procurar os pais dele na casa, só que ele não tá entendendo que ele ficou preso durante 26 anos. Cadê meu pai e minha mãe? Não sabemos. Esta casa está vazia há anos. Todos pensaram que estivesse morto. Ele tenta procurar e não encontra, fica meio preocupado, mas ele entende que o tempo passou, então talvez os pais dele não morem mais ali. Só que ele não tem muito tempo para pensar porque macacos de CGI aparecem, que são perigosíssimos, então eles são obrigados a sair vazados dali. Saindo da casa, ele vai até a antiga fábrica dos pais dele e chegando lá ele descobre que os pais dele não vivem mais. Isso porque logo depois do desaparecimento do Alan, os pais ficaram muito tristes com essa história, não aguentaram, largaram tudo e acabaram por infortúnio do destino perecendo. Os Parrishes ainda estão por aqui? Eu sei onde estão. É? Todo mundo morreu! E já que Jumanji fez tanto mal para a vida do Alan, o cidadão decide que ele vai ajudar esses garotos a vencerem o game e colocarem um fim nos impactos que ele tá tendo na vida de tanta gente. Então, você vai ajudar a gente? Eu vou observar. O grande destaque desse filme é o Robin Williams, o que é óbvio, né? Porque esse ator é muito carismático e como ele tá tendo que fazer esse adulto que ainda tem algumas características de criança, a gente meio que embarca nessa história e acredita que de fato ele é isso, entendeu? Porque ele é adulto, mas ele age às vezes como se ele fosse aquele garotinho que se perdeu, que tá atrás dos pais, que se arrepende do que falou. Então é uma jornada muito bacana, né? O Robin Williams é um cara que entregava muito na comédia e no drama. Então quando ele sai de Jumanji, ele tá muito feliz e é divertido ver a maneira como ele tá ali e tudo mais, só que de repente isso vira uma situação muito triste, porque os pais dele não estão mais ali, entende? A situação é totalmente diferente, e os dois jovens que também perderam seus pais, eles são órfãos e tudo mais, eles conseguem se conectar com o Alan de uma maneira muito boa, especialmente a personagem da Kirsten Dunst. Ela é meio sarcástica, ela tem um lance de mentir para as pessoas que os pais morreram e que eles desde então estão muito tristes e tudo mais. Ela é essa garota mais irônica, mas ela consegue se conectar com esse lance do Alan Parrish. E aí ela começa a amaciar ele. Ela não quer falar pra ele, teus pais morreram faz muito tempo, tu desapareceu por muitos anos, cara. Então ela vai indo aos pouquinhos. E a relação desses personagens, especialmente o personagem do Robin Williams, claro, é o que realmente faz esse filme ser tão legal, sabe? Meio que funciona. Esse trio aqui funciona muito bem. O garotinho, pra ser sincero, ele fica mais escanteado, né? Eu falei um trio, mas na verdade é o Robin Williams e a Kirsten Dunst. Eles começam a jogar juntos, mas tem um problema, porque a próxima a rolar o dado é a Sarah, aquela garota que há muito tempo atrás não quis continuar no game. Então eles são obrigados a ir até ela, e ela está mais velha agora, sofre com vários problemas psicológicos, porque ela teve um amigo que desapareceu e vários bichos apareceram do nada. Então ela é meio maluca e ninguém acredita nela. Ô maluco, você está aí, maluco? Cara, tem um momento aqui que é maravilhoso, porque o Alan chega lá e fala, tipo assim, aí Sarah, sou eu, Alan, vamos jogar? E ela diz pra ele assim, cara, eu não acredito que você tá aqui. Eu estou fazendo terapia há 26 anos pra superar isso, você não sabe o mal que isso me fez. E ele olha pra ela e fala assim, bicho, eu fiquei 26 anos preso no jogo, porque tu saiu, tu foi pra tua casa, desgraçada. Ele não fala isso, mas deveria. Desgraça! Alan então entrega os dados e fala, garota, você tem que jogar pro jogo continuar e a gente poder terminar essa desgraça aqui, só que ela se nega. Então ele faz uma maracutaia de fingir que vai pegar os dados, de tirar a mão bem na hora, então ela é obrigada a jogar. Oh, meu Deus, como pode fazer isso? Infelizmente, a jogada dela faz com que a casa comece a se transformar numa selva, com muita vegetação pra tudo que é lado e até mesmo uma planta carnívora que quase devora o pequeno Peter. Eles conseguem se desvencilhar daquela planta carnívora e chega a vez do Alan. E quando ele joga, ele acaba invocando o tal do Van Pelt, que é o John Wick
do mundo de Jumanji. É um caçador, um cara implacável, que é interpretado pelo mesmo ator que faz o pai dele. Então tem muita gente que pega essa leitura de que, tipo assim, ele tá perseguindo o Alan no game, que é como o pai dele fazia no passado, ficava cobrando ele, que ele tinha que virar homem, ser adulto e tal. Então é como se fosse o medo que o Alan tem do pai dele sendo personificado. Grande leitura, hein? Grande leitura. Muito bom. Sério. O Alan consegue fugir do Van Pelt pela cidade, dá uma despistada nele, volta pro jogo e eles continuam as roladas. É rolada pra todo lado aqui, entendeu? É rolada e batuque, né? É rolada e batuque, a festa não para, ninguém é de ninguém. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no c... menos eu. E numa dessas roladas eles acabam invocando vários animais, uma verdadeira manada, um enxame, um bando, um grupo de animais surge ali. Uma matilha. Uma matilha. Uma alcateia. Uma alcateia. Um cardume. Todos esses substantivos coletivos surgem ali, destruindo essa casa. E entre todos esses animais tem um que é mais arrombado, que é o pelicano. Ele pega o tabuleiro, sai voando com esse tabuleiro, aí o Peter vai atrás dele e consegue recuperar o jogo quando ele tá prestes a cair num rio. Desgraçado esse pelicano, me dá uma raiva dele, mano. Eu não costumo odiar animais, mas esse aqui me deu ódio. Essa ave com cara de puto. No meio dessa barriga do roteiro, onde várias coisas acontecem, tem um momento em que o garoto Peter tenta roubar no game e ele acaba sendo punido por isso, virando uma espécie de macaco. Ele começa a se transformar, mas pra sorte do garoto, essa transformação acontece lentamente, entendeu? Peter, as suas mãos! Olha as suas mãos! Mas o gurizinho, o ator, ele consegue mandar bem na fisicalidade macacal dele, sabe? Inclusive tinha um amigo dele na escola, que chamava ele de uma coisa. Meu amigo da escola é um macaco, caco. Meu amigo da escola é um macaco. Além de ter a transformação do Peter em macaco, outro empecilho surge aqui. O Alan é preso, porque ele tá no meio da confusão, aí chega um policial, fala, ó, chega disso aqui, e o Alan pensa, cara, eu vou me entregar, porque assim o Van Pelt vem atrás de mim e deixa a galera aqui livre pra continuar o jogo, entendeu? Então ele vai preso, só que no meio do caminho ele descobre que o Van Pelt tá indo atrás do outro trio. E aí ele chega pro policial e fala assim, ó, cara, eu te conheço, você trabalhava na fábrica do meu pai há não sei quantos anos. Você fez um tênis bonito. Tu fez um tênis lindão que eu destruí, não sei o que, blá blá blá. Consegue voltar pra casa e se unir a eles no final do jogo. Tudo bem, não se preocupe, eu já dirigi. Uma vez. Ó, dá pra reclamar um pouco do CGI desse filme aqui, claro que vai ser um pouco de revisionismo, já que esse filme é dos anos 90 e tal, toda aquela história, mas o que não dá pra reclamar de jeito nenhum é do design de produção, porque eles conseguem criar essa casa dos Parishes virando praticamente uma selva, entendeu? Tem vários animais lá dentro, tem mato, planta carnívora, é uma loucura, entendeu? Eles conseguem criar esse ambiente assustador. Realmente parece uma casa selva. Luxo! E ela tem uma cara de game, assim, ela combina demais com a proposta do filme, sabe? Pra mim, o mesmo não pode ser dito da cidade. Pra mim, os momentos em que eles estão correndo pela cidade são quase que barriguinhas no filme, sabe? Porque é muita aventura, muita coisa acontecendo, e pula e corre, o pelicano rouba o jogo e tal. Pra mim, essas partes, elas perdem um pouco do brilho, justamente porque a casa em si é muito legal. Ela faz a gente acreditar que eles estão dentro de um jogo. Aí esse final do filme é atrapalhada atrás de atrapalhada, porque uma rolada da Sarah acaba transformando a casa numa inundação, entendeu? E nesse momento também aparece a tia dos garotos, que tá completamente perdida no filme, mas que aparece pra fazer coisa engraçada com o policial. Eles abrem a porta, salvam a vida de todo mundo, porque assim as pessoas não morrem afogadas, e o game continua com novas situações complicadas. Por exemplo, em uma delas o Alan joga os dados e faz com que o chão vire areia movediça, então ele começa a ser sugado pelo chão. Eu te machuquei? Não. Ai, meu Deus. Aí a gente vai ter também a aranha gigante aparecendo, e no meio de toda essa confusão, o Van Pelt vai encontrar essa galera e vai aparecer ali, vendo eles todos em uma situação de merda, e ele com uma arma, prestes a matar o Alan Parrish. Ele vai perecer. Fim da linha, Alan Parrish. O jogo acabou. Comece a correr. Só que nesse momento, no meio de tanta confusão, o Alan joga os dados e consegue tirar exatamente o número que precisava para completar o game. E quando ele completa, ele fala a palavra mágica: truco! Assim ele consegue terminar o game e todas as bizarrices são sugadas para dentro do game.
Alan e Sarah voltam ao início de tudo isso, o momento em que eles estavam jogando Jumanji na sala da casa do garoto. Lá em 1969? E aí eles se recordam de tudo isso que aconteceu, então o Alan e a Sarah decidem que eles vão jogar fora o tabuleiro. Antes disso, o garoto vai até o pai dele, dá um abraço bem apertado, fala que ama o pai, eles combinam de jogar não sei o que depois, jogar um Jumanjizinho de repente à noite. Não, isso não. No, God! Isso não, porque Alan e Sarah vão até um rio e jogam esse tabuleiro fora. Vai que embora, carniça! O filme novamente avança até 1995, a gente vê Alan e Sarah adultos, eles estão casados agora, vivendo na casa, felizes, com o pai do Alan vivo agora, tudo tá legal, tudo tá feliz, e chegam pessoas na casa deles. Sabe quem chegam ali? Quem? Peter e Judy. São os nossos filhos, Peter e Judy. Crianças, digam olá ao senhor e senhora Parrish. Prazer em conhecê-los. O prazer é meu. Isso porque o pai desses garotos vai trabalhar na fábrica dos Parrish. E aí o Alan e a Sarah, quando eles veem as crianças, eles se emocionam, porque eles lembram de tudo que eles viveram com ela, apesar de as crianças não se recordarem de absolutamente nada disso. E mais do que ter essa boa lembrança, eles fazem aqui uma boa ação, porque eles sabem que o pai dessa garotada vai ir viajar, ele vai ir esquiar. E eles se lembram a história de que os garotos perderam um pai numa viagem de esqui. Então ele já dá um jeito de falar assim, ó, meu amigo, começou a trabalhar hoje, mas amanhã tu vai fazer hora extra, pode cancelar a tua viagem. Que chefe bom. Que chefe maravilhoso. E no final... Será que todo esse tempo, todas as vezes que um chefe me arrombou, ele na verdade estava salvando a minha vida? Pode ser. É que precisamos de você agora para fazer aquela campanha do produto novo. Sem problemas, não vamos. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. O filme termina com duas crianças encontrando numa praia o jogo Jumanji. E já sabe, né? O Carlinhos Brown... Jumanji custou 65 milhões e faturou 262. As críticas foram mistas, falando que os personagens têm pouco desenvolvimento e tem muito efeito especial que não funciona. Assim, discordo um pouco dessas críticas porque eu acho que alguns personagens não têm muito desenvolvimento, mas o principal, o Alan, tem um bom desenvolvimento. Ele é uma criança que não queria os pais, aí ele passa por essa transformação, muda de ideia, tem uma boa relação ali com a personagem da Kristen Dunst, então tem ali um bom arco narrativo. Já nos efeitos especiais, posso concordar no CGI, que é meio bizarrinho, mas efeito prático é da hora até, né? É o Lion. Esse filme aqui é uma aventura deliciosa da sessão da tarde. Ele pode não ter esses super personagens incríveis, uma trama complexa e não sei o que, mas eu vou dizer uma coisa, ele tem uma ideia muito original por trás dele. Essa parada deles estarem jogando jogo, isso ter efeitos na vida real, cara, é muito legal, principalmente porque o filme consegue materializar isso. A gente consegue ver a casa deles se transformando em Jumanji. E que sorte que eles tinham o Robin Williams nesse filme, né? Porque ele carrega essa parada nas costas. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. O Robin Williams era um ator realmente muito especial. E muito especial pra esse tipo de filme aqui, entendeu? Porque ele consegue fazer a graça, mas ele consegue emocionar. Ele consegue fazer a gente comprar a ideia de que ele tava sofrendo em determinados momentos, de que ele busca esperança, de que ele quer resolver as coisas. Cara, o Robin Williams era um puta ator e só pela presença dele e por essa ideia que tem de Jumanji, vale muito a pena que você assista esse filme se você nunca assistiu. Faz falta, né? Robin Williams faz falta. Coitado. Após o sucesso do filme, Jumanji acabou ganhando uma série animada, que teve 3 temporadas, então foi um certo sucesso. Porém, eles queriam mesmo, era Jumanji 2, eles queriam uma continuação em filme e tudo mais. Então eles começaram a produção disso aí e tudo mais, e nesse meio tempo, o Chris Hemsworth estava escrevendo um novo livro que falava sobre Zathura, que era basicamente Jumanji no espaço. Eles pensaram assim, caraca, vamos pegar e adaptar isso agora, né? Eu não quero mais brincar com você. Eles então abortaram a ideia do tal Jumanji 2 e começaram a pré-produção de Zathura. Zathura, uma aventura espacial. Lançado em 2005 com o roteiro de David Koepp, de Janela Secreta e Jurassic Park, e John Camps, de Power Rangers, o filme com direção, olha só, de Jon Favreau, de Homem de Ferro. Zathura, uma aventura espacial, nos apresenta os irmãos Walter e Danny, 2 pirralhos que vivem brigando, porque o Walter, ele já acha que é adulto, entendeu? Ele é adolescente, ele quer dar beijo na boca, e o Danny é uma criança burra. Na verdade, os dois são burros. Que nem um doido! Será que ele consegue? Olho no lance! Você é muito chato!
O negócio é o seguinte, tá? No início parece o quê? Que o Walter é um arrombado. O Danny é só uma criança que quer brincar e é ignorada pelo seu irmão. Acontece que é preciso, sei lá, 10 minutos de filme pra gente entender que o Walter odeia tanto o Danny porque ele é uma criança muito idiota. Então já no começo do filme ele vai pegar todo o trabalho do pai dele, os projetos que ele tá fazendo, que ele tá trabalhando sei lá quanto tempo, e ele vai estragar tudo isso. Chega! Por perto. Chega de briga! Parabéns! Obrigando o pai dele a sair de casa e deixar esses dois moleques ali dentro com a sua irmã mais velha, que não tá nem aí pra eles. Cuida dos seus irmãos, não deixa eles botarem fogo na casa. Não sou surda. Hã? Ai, pai, tá bom. Irmã essa interpretada pela Kristen Stewart. Isso mesmo, a Bela de Crepúsculo. Antes de fazer, a Bela de Crepúsculo. Eu sei o que você é. Diga. Vampiro. O Danny tá de boa jogando videogame, aí chega o Walter querendo ver esporte na televisão. Aí já dá um clima meio tenso. Aí o Danny começa a encher o saco do Walter, o Walter se irrita. Aí o Walter quer jogar beisebol, o Danny quer ir junto. Aí o Walter não quer jogar com o Danny. Eles ficam nessa parada de dois irmãos que se odeiam, isso é muito real, entendeu? Pra quem já teve um irmão da mesma idade ou idades parecidas, sabe que toda hora isso acontece de um brigar com o outro, por qualquer motivo que seja. Inclusive, minha irmã, uma vez ela me convenceu que eu era adotado. Aí eu me pergunto, pra quê? Pra que ela botou esse medo em mim que eu era adotado? E começou a falar que essa foto aqui que tu tá com a enfermeira, essa aqui é a tua verdadeira mãe. Todo irmão mais velho faz isso. Inclusive, costuma dizer que o padeiro ou açougueiro ou alguém próximo da casa é o verdadeiro pai. Isso acontece muito. E é muito legal. Boa relação entre os irmãos desde cedo. Bom, nessa vibe de fazer bullying com o irmão mais novo, o Walter acaba colocando o Danny num elevadorzinho que faz com que o moleque desça até um tipo de calabouço? Porão, né? Porão. É que é muito assustador esse porão, entendeu? Parece um calabouço. E ele é tão assustador que ele já vem com trilha sonora, porque o Danny desce lá e ele começa a ouvir o quê? E de repente ele encontra lá Jumanji. Não é Jumanji, é Zathura, uma aventura espacial. Zathura. Um novo jogo de tabuleiro. Ele pega isso, sobe até a sala onde tá o irmão dele e começa a jogar. E aí agora esse jogo de navinha que vai andando pelo tabuleiro, ele dá cartas pro Danny. Só que o Danny não sabe ler. Então ele pede ao Walter para que leia a carta. E aí o menino lê, fala alguma coisa sobre chuva de meteoros e de repente uma chuva de meteoros atinge a casa desses dois garotos. Pior do que isso, eles abrem a porta de casa e eles percebem que eles não estão mais no bairro onde eles moram, porque Zathura não faz simplesmente o que Jumanji fazia, não é o game na vida real. Agora, a casa desses garotos está dentro de Zathura, ela está no espaço. A casa foi pro espaço? Isso aí. Podia ser esse o nome, né? Zathura, minha casa foi pro espaço. Caraca, que tradução. Aliás, essa tradução do Léo é maravilhosa e recentemente o Piuí fez um podcast onde fala um pouco sobre isso, não é mesmo, Léo? Exatamente, você pode acessá-lo, tá? Aqui tem a thumb, o link deve estar na descrição, mas se ele não estiver é só pesquisar PiuíCast. Eu lembro que era a rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. O livro Zathura é uma continuação direta de Jumanji, inclusive faz referências a Jumanji o tempo inteiro. Só que o nosso querido Jon Favreau não era tão fã assim do primeiro filme lá com o Robin Williams, então ele pensou assim, cara, vamos ignorar completamente as referências, até porque segundo o escritor Alsberg aqui, o filme, o primeiro Jumanji, nem é tão parecido assim com a obra que ele tem e tal. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ignorar o Jumanji dentro desse universo de Zathura, mas para todos os efeitos é uma continuação, né? Acho que tem razão. Para todos os efeitos é Jumanji no espaço. O Alsberg pode até falar que é diferente, mas cara, ele pegou exatamente a mesma ideia de Jumanji, reciclou ela e fez uma parada no espaço, cara. Eu acho até cachorro essa premissa, não, sabe? Peraí, não é cachorro, é obra do cara, faz sentido ele ter feito isso. Agora, ele Por dizer que ele não fez Jumanji 2 e aí isso se passava no espaço? Porque outro... Ele criou um novo nome, como se fosse uma parada nova, cara, mas é, de novo, um jogo de tabuleiro que transporta as pessoas, cara. Mas é legal, tem uma nova estética, uma nova ideia. O que eu acho pai é ele falar que é diferente, porque não é, entendeu? É a mesma coisa, só que no espaço. Mas é legal. A gente concorda com isso, que é a mesma coisa no espaço. Sim, mas não tem problema. Zathura. Igual, só que diferente.
Voltando ao filme, os garotos ficam completamente apavorados com essa situação, afinal a casa está no espaço. E eles tentam lá avisar a Lisa, a irmã adolescente, do que está acontecendo. Mas ela é adolescente, ela é uma imbecil. Então ela não quer ouvir, ela fica indignada e na sequência o Danny vai jogar o game, vai dar mais uma rolada, nesse caso apertada de botão, e ele é tão azarado que acaba pegando uma carta que congela a irmã dele em criogenia. E ela só vai ser resgatada depois de 5 rodadas. Tripulante entra na câmara criogênica do sono por 5 rodadas. Tá dormindo congelada. Já o Walter, na sua primeira jogada, ganha um robô. Mas é um robô defeituoso que tenta matar ele. E aí os garotos acabam... É o C3PQ. Uma voz estoura, homem. C3PQ, esse é o nome do robô. Eles acabam prendendo no porão de casa. E aí, na sequência, o Walter começa a falar pro Danny: poxa, Danny, o meu problema foi fácil de resolver. Agora o teu congelou a nossa irmã, mas tu é um merda mesmo. Que moleque bem azarado que tu é. E o Danny, ele começa a acusar o golpe. Ele fala assim: cara, eu não quero mais jogar isso aqui não, Walter. E aí o Walter fala: porra, seu merda, tu precisa jogar isso aqui porque a gente tem que acabar o jogo, eu quero voltar pra minha casa. E aí rola toda essa discussão, até que no fim o Danny aceita por livre e espontânea pressão que ele vai continuar jogando. Eu quero que seja bonzinho comigo, que não me ignore e que me trate como seu irmãozinho. Cara, eu gosto desse filme por causa que essa relação de irmãos ela é muito fidedigna, sabe? Eles realmente ficam ali se xingando o tempo inteiro. Irmão é muito assim. E o menorzinho, ele só quer atenção, entendeu? Ele só queria um pouco de amor, mas o outro é muito adulto. Cara, já. Esse menino mais novo, se eu tivesse na casa, eu juro que eu jogava ele no espaço, velho. Cara, ele é muito chato. Tu vai ter uma filha, cara. Calma, calma. Bom, ela que... Não fala isso. Ela que torça pra que eu não consiga usar Zatura se ela for assim, tá? Porque se eu conseguir, já sabe, né? Ó, no espaço, ó. Ó. Esse cara tá prestes a ser pai. Eu já fui pai na altura desse vídeo, eu acho, sei lá. Ô paizão! Ele volta ao game e como ele é muito azarado, dessa vez a rolada dele acaba trazendo os órgãos. E não confunda com os órgãos, e sim Zorgons. São uma raça alienígena reptiliana que fica atacando eles e quer matar todo mundo. Podem ser amigos. Felizmente, o Walter, que não é tão azarado, consegue tirar a carta, resgatou um astronauta. E aí aparece na casa deles um astronauta, um cara que já tem conhecimento do espaço e fala: ó, os órgãos são atraídos pelo calor, então vamos apagar todas as luzes da casa, vamos apagar a caldeira, vamos tacar fogo nesse sofá e jogar ele no espaço. Eu achei muito a atitude dele de tacar fogo no sofá. Eu teria essa mesma atitude. Eu falaria assim: quer saber? Vamos se divertir um pouco? Vamos tacar fogo no sofá de vocês e jogar no espaço? Cara, esse filme, ele pra mim, ele tá lotado de trufas. Eu já vou admitir aqui, eu gosto desse filme. Eu sei que o Léo não gostou, mas eu gostei bastante. E tem paradas muito idiotas, pequenas trufas que eu peguei. Por exemplo, o moleque tá com fome, mais novo. E aí o mais velho não quer ajudar ele, porque odeia. Aí o mais novo pega uma panela, bota no fogão e fala: ah, eu vou fazer um miojo então. Aí o outro fala: ah, mas não vai ter água. Daí ele liga, tem água. Daí ele bota no fogo e fala: ah, mas não vai ter gás. Ele liga e tem gás. E ele fica... o moleque só quer se alimentar, velho. Tô com fome e você não vai cuidar de mim. Não tem gás no fogão. Cara, esses personagens são detestáveis. Mas esse filme aqui, ele tem algumas qualidades muito boas. E uma delas é justamente a parte que tanto falavam do primeiro Jumanji de efeitos especiais. Aqui, o Jon Favreau falou assim: ó, eu quero o mínimo de CGI possível. Vamos de efeitos práticos. E aí ele realmente conseguiu criar várias coisas nesse universo que são muito factíveis, como os órgãos, não confundir com órgãos, até a Kristen Stewart congelada. Eles fizeram uma estátua dela em tamanho real e a gente menciona isso porque essa estátua ficou muito famosa. Porque ela foi doada depois pro Museu de Cera de Gramado. Sejam muito bem-vindos ao Dreamland Museu de Cera de Gramado. Não, porque várias pessoas queriam comprar a estátua da Kristen Stewart. E ela comentou algumas vezes que isso era muito assustador. A ideia de ter várias pessoas oferecendo muito dinheiro para ter ela em forma de cera dentro de casa. Eu também acho um pouco esquisito, mas tudo bem, né? Alô, Polícia Federal! Depois de expulsar os órgãos, o astronauta fica com fome, afinal ele ficou comendo comida de astronauta durante muito tempo, então ele vai lá e assalta a geladeira dos caras, começa a comer um monte, e aí o Walter fala assim: quer saber, meu, sai daqui, astronauta, tu só tá comendo, tá atrapalhando. Assim, se mostra um grande mal agradecido, já que ele ajudou o pessoal com a história dos órgãos, mas quem manda ele ficar ali é o Danny, fala: não, meu, pode ficar porque tu tá ajudando. E isso é motivo pra mais uma briga entre os dois irmãos que ficam o filme inteiro brigando. Em um certo momento... Não é possível que tu tenha gostado dessa discussão deles dois
depois com o astronauta do lado. E os moleques gritando, e gritando, e gritando, e o astronauta ali. Eu gostei. Meu Deus, cara. Pera aí. Ô, gente, vamos parar com isso! Bom, o Walter vai lá, joga o game e agora ele tira uma carta dourada que faz com que ele tenha um pedido especial. Ele pode escolher tipo um gênio da lâmpada e ele pede o quê? Você pensa, ele pediu pra acabar o jogo, pra sair daquela situação. Não, ele pede uma bola de futebol americano autografada. Você pediu essa bola? Autografado e tudo. Você é um gênio. Cara, esse moleque, que moleque detestável. Mas essa cena é boa. Que moleque detestável! E ele é interpretado por esse ator, o Pita, de Velozes e Furiosos. O Josh Hutcherson, ele ficou com a altura que ele tem nesse filme pro resto da vida, né? É verdade, essa foi a maldição dele, né? Cara, olha que curioso. O Josh Hutcherson tá em vários filmes muito famosos. Em todos os filmes, se a gente trocasse ele por outro ator, não faria falta nenhuma. É. Até naquele Ponte para Terra Beach. Todos. Ah, não. Só que olha só, nesse momento, o astronauta fica muito surpreso, porque sabe o que ele pensou? Que o Walter ia desejar que o irmão dele nunca tivesse existido. E aí a gente entende que esse astronauta já participou desse game de Zatura. Ele fala, eu passei por essa mesma situação, eu era uma criança, eu tinha um irmão mais novo, eu não suportava o meu irmão e eu desejei que ele nunca tivesse existido. E eu me arrependo disso até hoje. E aí, nesse momento, se você não pegou que o astronauta é o menino mais velho, aí tá tudo errado. É óbvio o que aconteceu. É, porque assim, pra ser sincero, é um grande plot twist pra muita gente. Então, quando você é criança, você descobre no final que é isso e fala, caraca, mano, que descoberta incrível, cinema. Mas assim, no momento que o astronauta puxa uma carta dizendo que agora ele é comandante, e é uma carta igual a que o outro moleque tem, só que mais amassada, já dava pra ter tirado essa conclusão. Mas aqui, quando ele fala que ele tinha um irmão e brigou, daí completa a parada. Ele dá toda a descrição, ele não faz nem questão de dizer assim, não, porque eu tenho um conhecido que pediu pro irmão desaparecer. Não, ele fala assim, eu fiz o mesmo desejo. Tava na cara. A essa altura do campeonato, a Lisa foi descongelada e ela tá com muito frio e liga o aquecedor. Isso acaba chamando a atenção dos órgãos, que chegam lá tirando todo mundo. É um pega pra capar. E eles conseguem pegar o tabuleiro de Zatura, então o pessoal vai ficar preso ali. Só que o tabuleiro está na nave dos órgãos, que está no porão da casa. E quem é a única pessoa que consegue chegar no porão no meio da confusão? O Danny, através do seu mini elevador. A gente vai te descer, você pega o jogo e te puxamos. E aí eles dizem que só o Danny consegue entrar no elevador, o que é mentira, porque o Josh Hutcherson tem até hoje 1,45 m. Ele conseguiria entrar naquele elevador, mas ele quis deixar o irmão dele se ferrar. Que diabo você tá falando? Pra piorar, aparece o robozão mal programado do nada e começa a atacar os dois garotos. Só que nesse momento, o garoto Walter lembra que ele tinha aquela carta reprogramar que ele tinha tirado e não sabia o que fazer com ela. E ele consegue reprogramar o robô e usar ele pra derrotar os órgãos. E aí começa uma batalha de robô versus órgãos. Cena essa que o Léo odeia. Não, eu acho legal o robô, ele tem um lance meio de volta pro futuro, né? Que ele chega assim, deixando foguinho no chão. É, na verdade eu achei legal a parte do reprogramar, que a carta foi útil e tal, deu uma voltinha no roteiro interessante. Mas, se tu não gostou, também não tem problema. A gente poderia fazer até um podcast que é tipo assim, filmes que eu gosto e tu não gosta. Não vou nem falar nada, vou só deixar no ar. Meu Deus, o que está acontecendo? Fiquem todos calmos. Eles conseguem afastar os órgãos e o game continua, e eles vão tirar mais uma carta. E nesse momento, olha só, o Walter tem um p virado pra lua e ele tira mais uma carta dourada. E agora ele pode fazer o pedido que ele quer. Aí você imagina, agora ele vai pedir pra acabar o game, né? Não. Ele pede para aquele astronauta poder reencontrar o irmão dele. Poder ter o irmão dele de volta. E nesse momento, quem aparece lá? Danny, um clone do Danny? Quem que é isso aí? O moleque aparece lá e a gente entende. Aquele astronauta é o Walter do futuro que pediu pro irmão dele desaparecer, ficou preso no game flutuando lá e agora ele tem o irmão dele de volta. Aí quando o Danny, clone do futuro / passado, encontra outro dele, ele se encosta, o Danny desaparece, aí o outro Walter agradece o astronauta e fala obrigado por isso e tal, ele se encosta e desaparece também. E aí mostra que o Walter conseguiu completar a missão dele de transformação pessoal, entendeu? Ele virou uma pessoa boa. É verdade.
Acontece que em seguida os órgãos voltam. É rim, é estômago, é coração. Eles atacam a casa de novo. Só que o Danny, o azarado, ele tem uma última oportunidade, cara. E aí ele joga e consegue o número necessário para tirar eles dali. Ele consegue vencer o jogo, um buraco negro suga tudo aquilo e os dois garotos voltam para sua casa, onde eles estão lá se olhando. Meu Deus, a gente viveu tudo isso mesmo? Aí chega o pai deles de volta em casa com o trabalho que aquele imbecilzinho estragou e ele vê assim, caraca, meus dois filhos agora estão se dando bem, agora eles são amigos, eles deram a curva, entendeu? E aí o filme termina em alto astral. Zathura, uma aventura espacial, custou 65 milhões e faturou quase a mesma coisa que custou, dando um prejuízo muito grande para os estúdios. Só que as críticas foram mais favoráveis que no caso de Jumanji. O pessoal elogiou a relação dos personagens ali, conseguiram criar uma trama envolvente e tudo mais. Vou dizer, eu concordo, eu gosto desse filme. Eu acho que o primeiro Jumanji, ele tentava transitar mais entre um lance adulto e infantil. Eu acho que esse daqui assume um pouco mais, que ele é um filme mais infantil. Então as coisas, ao meu ver, assim, olhando friamente, eu acho que elas são bem feitas, entendeu? Eu acho que a relação dos personagens funciona e tudo mais. Então pra mim faz sentido que o filme tenha sido mais bem avaliado. Ele é um filme bem realizado e tudo mais, mas pra mim ele não serve, entendeu? Eu não curti esse filme, eu não gosto dos personagens. Pra mim ele demora pra passar, nossa, como demorou. Mas eu não posso negar, tem muita trufa. Tem muita trufa. Cara, o momento em que o menino pede uma bola autografada, eu olho e falo assim, caraca, olha quanta burrice cabe num ser, cara. Olha que coisa bonita isso, é engraçado. Para mim, a maior trufa desse filme é o seguinte: crianças burras, tá? Porque criança é um ser que não aprendeu ainda as coisas, ele é um ser mais evoluído, entendeu? Ele é burrinho. E aí a gente sai dessa ideia de criança gênio que o cinema instituiu e volta para aquilo que a criança tem que ser: burra. Thank you! Acontece que toda essa burrice deu um prejuízo danado pro estúdio e depois de Zathura, essa saga ficou adormecida por mais de 10 anos até ser resgatada em uma floresta pelo The Rock. If you smell what the Rock is cooking. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente vai ver Jumanji do The Rock, os dois filmes que ele fez. Mas enquanto isso não acontece, você pode se inscrever no canal, marcar o sininho e comentar o que você acha sobre Zathura e Jumanji. E não se esquece de conferir os links que estão aqui na descrição desse vídeo, que vão levar você às nossas redes sociais, às lives do Miguel. Eu não consegui girar, desculpa. E até ao nosso podcast, o PeeWeeCast, que está aqui no YouTube agora. Ele tá no YouTube, tá? É muito fácil, é só clicar no link, você já vai cair direto, você pode assistir. Você não precisa ouvir, você pode assistir também. Eu me senti agora como se fosse meu irmão mais novo, sabe? Fazendo merda aqui e eu te Eu me caguei! Eu me caguei! Perdi essa parte do filme.